Boa noite. Realmente é uma satisfação muito grande estar com vocês. A energia que reina nesse ambiente dá para a gente sentir pela alegria cristã de ser um núcleo que recebe no coração a oportunidade de vivenciar a fraternidade. Podemos dizer que se a felicidade aqui nesse planeta é relativa, então esse é um tipo de felicidade que preenche os nossos corações. Porque esse gesto de gentileza, de docilidade e fraternidade, ele fica eternamente na alma de quem o recebe. Eu estou vendo vocês aqui hoje, parece que foi ontem. Não é? Parece que o tempo não passou, porque o tempo não há uma divisão, na verdade, entre as pessoas. Quando minha mãe mora numa cidade distante, e às vezes eu passo alguns meses sem poder ir vê-la. E quando eu vou ver, é a mãe que parecia que foi ontem que eu estive com ela. Porque quando nós nos colocamos numa energia de amorosidade, estamos plantando semente que não se divide. Elas permanecem no coração. Para minha mãe e para mim, nesse exemplo que eu estou dando, ou para mim e para vocês, é como se nós não nos ausentássemos uns dos outros. Porque essa energia, ela é permanente, ela é eterna, vai sempre existir. E esse é o grande valor nosso, de dar importância àquilo que é permanente. E compreender o valor transitório daquilo que é passageiro, que são a nossa vida nesse planeta. As circunstâncias, tudo que nós temos aqui é passageiro, que serve como instrumento para o aprendizado, mas passará. Né? O nosso nome, a nossa profissão, as provas, as experiências desafiantes, todas transitórias. Se nós a olharmos como transitória, vamos dar um valor relativo que ela tem. Se nós olharmos como apenas instrumento útil para o nosso crescimento, vamos receber as experiências desafiantes com muito amor e carinho no coração, sem a fuga de não querer passar por aquilo e sem também o outro extremo, que é querer reprimir uma situação que, na verdade, só vai ser útil se eu acolher como experiência aprendizada. Né? Como estávamos falando no caminho agora, nós queremos, comentando com o Leonardo e com a Inês, nós queremos seguir em linha reta. Aí Deus vem e faz umas curvinhas na nossa vida, né? E tal, para ir trabalhando, para a gente ir trabalhando as questões da nossa vida. Por nós ficaríamos na zona de conforto, seguindo e vai, e tudo conforme a gente imagina. Mas e aí a nossa missão principal, que é evoluir? A nossa missão principal, que é alcançar a pura e eterna felicidade. Como ficaria? E daí nós devemos agradecer a Deus a cada instante, todas as experiências que nós passamos. E hoje vamos experienciar a energia mental e a autocura. Inicialmente eu gostaria de falar rapidamente do projeto Espiritizar. Como eu já falei de outra vez, eu só vou ler um texto aqui que recentemente o mentor do projeto, o coordenador, Espírito Honório, trouxe uma mensagem que diz, um trecho dela diz o seguinte: quando se encontra um oásis em meio a um deserto, percebe-se que o oásis não é responsável pela viagem dos andarilhos, mas ele pode ser muito útil para que os andarilhos encontrem a sua água pura e consigam seguir e prosseguir a viagem até o destino programado. Da mesma maneira, o projeto Espiritizar não vem para concluir nada que o Espiritismo
veio para nortear. Porém, ele é o oásis dentro do deserto ressequido dos corações que se afastam das leis divinas e que não compreendem perfeitamente a função do Espírito na Terra. Então, nós estamos aqui em nome do Projeto Espiritizar, e toda nossa fala que tocar o seu coração, gostaria que acreditassem aos benfeitores do projeto e do Espiritismo. E aquilo que faltar para tocar no coração de vocês, acreditem a mim, que já sou um aprendiz. E daí as obras do Projeto Espiritizar vêm para nos ajudar a refletir dessa água límpida, desse oásis. Vamos refletir nessa mensagem do Espírito Adália, que é uma das mentoras do Projeto Espiritizar, que chama O que queres que eu faça? Sentindo no peito a chama que flameja em minha alma, pergunto de mim mesma ao Criador: o que queres que eu faça? E ele me responde: trabalha. O trabalho é a música generosa que, de nota em nota, vai levando-te à harmonia profunda em ti mesma. Então, depois que aprendendo a ouvir e sentir, e a tocar nessa sintonia do trabalho as minhas próprias emoções, pergunto novamente: o que queres que eu faça? E ouço: conheça-te. Como o trabalho e o autoconhecimento, saberás identificar em ti mesma todas as conquistas que já anunciam qualidades na alma, e também todas as janelas ainda fechadas, mas que merecem ser abertas para a grande luz entrar. Volvo dentro de mim mesma a me conhecer e com a força do trabalho e a luz do autoconhecimento, pergunto novamente: o que queres que eu faça? E ouço a voz: aprimora-te. Trabalhando e autoconhecendo-te, já é possível colocares luz onde ainda se faz sombra e agir conforme a lei do amor. Dedicando-te imensamente a te aprimorares em todos os sentidos, a cada momento, dentro de ti mesma, com carinho, consideração e paz. E agora que minha alma se sente leve e capaz de caminhar com um sorriso sereno na alma, pergunto: o que queres que eu faça? Ele me diz: ama. Ama profundamente, porque já aprendeste a doar de ti mesma. Possuis recursos para doar a toda criatura irmã que de ti se aproximar. Vás nessa jornada sem fim, nesse despertar constante de amar e de ti sentir alma do meu amor. Então não mais perguntei: o que queres que eu faça? Pois me observei fazendo. Só de ouvir essas palavras já toca o nosso coração, não é verdade? E sob essa energia amorosa, vamos refletir então sobre a energia mental e a autocura. O espírito tem os atributos de pensar, sentir e da vontade. São 3 atributos importantíssimos do espírito imortal. Nós pensamos, nós sentimos e nós temos o atributo da vontade. A vontade é a força geradora que impulsiona a direção do pensamento e do sentimento. Podemos fazer uma analogia com a embarcação, que tem o motor, tem o barco e a vela. O motor seria a vontade, o acolhimento é o sentimento, e a vela que dá o direcionamento são os pensamentos. Muito bem, se pensamos naquilo que é superficial e que é desnecessário para a nossa missão de espírito imortal, de sermos felizes, a vela vai direcionar o barco para sentimento
de outro espaço que não aquele que é o ideal para a nossa missão na Terra. Se direcionamos o pensamento correto, acolhemos com um sentimento de amor, de justiça e de caridade, é necessário a força da vontade para impulsionar o motor da embarcação da nossa presente encarnação. Importante refletir que daí vai gerar energia mental, que é essa criação que nós fazemos a partir do direcionamento que damos aos nossos pensamentos, que acolhemos no nível do sentimento, no nível do coração, para que a vontade possa nos impulsionar a essa decisão de evoluir, que é a decisão que Deus espera de todos os seus filhos. Essa decisão de avançar rumo à felicidade. A decisão não deve ser uma decisão apenas de, eu vou evoluir, mas existe leis que vão me impulsionar para essa evolução. Lei do trabalho, lei de justiça. Daí é necessário que essa vontade seja firme para que a embarcação avance e a gente consiga alcançar essa felicidade. Por isso que Jesus convidou-nos a amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso sentimento e de toda a nossa alma. De todo o coração é o sentimento. De todo o nosso entendimento é o pensamento. E de toda a alma é a vivência. É a força motriz da nossa vontade. O ser humano pensa, sente e age constantemente. Essa separação é apenas didática. Mas é importante entender que nós nunca ficamos inativos. O pensamento nunca para. O sentimento nunca estaciona. Nós estamos sempre pensando. O pensamento ele quer ocupar um espaço no tempo. Ele busca espaços para viger. E se o espírito não direcionar esses pensamentos para as questões profundas da alma, certamente ele vai para as questões superficiais, que não gerará frutos permanentes na nossa caminhada. Perceba o quanto é importante direcionar o pensamento, não é verdade? Porque se eu nunca fico inativo, se os meus pensamentos nunca vão parar, a vigilância é extremamente necessária para que eu esteja direcionando esses pensamentos para as questões que são profundas da nossa vivência e da nossa alma. O pensamento possibilita a apreensão lógica das coisas através do raciocínio propiciador do conhecimento. O pensamento direciona, traz lógica, traz razão, para que amplie a nossa capacidade de conhecer as coisas. Sem o pensamento, nós poderíamos ficar à mercê de sentimentos sem refletir que sentimentos são esses. Não é? E o pensamento, então, é muito importante para que façamos a reflexão. É o cognitivo, é o intelectual, é essa nossa capacidade de entender o que faz sentido para nós. A energia mental dos pensamentos tende a ser mais abstrata, comparando-se aos sentimentos. A energia mental dos sentimentos é mais concreta para nós, é mais palpável. Dos pensamentos é mais abstrata, mas há uma energia mental no pensamento. Há pessoas que dizem que agem sem pensar. Na verdade, não há nada que façamos que seja sem pensar. O que acontece é que não tomamos consciência do pensamento. O pensamento é tão automatizado que não nos damos conta dele. Há muitos de nós que vivenciamos uma vida cotidiana sem perceber que pensamento está tendo. Há pessoas que vivem no automatismo. Aliás, a maioria da população vive no automatismo. Não faz um processo de vigilância para perceber por que estou pensando isso. Às vezes passa o dia todo pensando em mil e uma coisa, mas não olha para si, não se percebe. Uma vez, há muitos anos atrás, uma companheira nossa espírita
leu um livro e me contou. Eu nunca tive a oportunidade de ter esse livro na mão, mas ela me falou que o livro ajudou ela muito. E ela me contou um pequeno detalhe do livro. Ensinava a pessoa a se conhecer mais, começando pelo hábito de perceber tudo que estava fazendo. Ou seja, agora eu estou aqui em pé, fazendo uma palestra, estou segurando o equipamento que avança as telas, estou falando com vocês, daqui a pouco eu estou dirigindo. Eu comecei a fazer isso e observei alguns trejeitos que eu nunca tinha visto na minha vida que eu fazia. Hábitos de onde passar a mão, hábitos de ficar com a mão na boca, não é? E hábitos outros a gente nunca percebe que faz isso, porque não se observa. E eu aceitei o convite de ser o observador de mim mesmo. É muito interessante. Agora eu estou passando a marcha, agora eu estou olhando no retrovisor. Nossa, você descobre um mundo, um universo. E de repente, você fala, mas esse sou eu? Né? Agora eu estou olhando para a esquerda, agora você vai observando, é muito interessante. E lógico que é incipiente, no sentido de aprofundar os valores da alma, mas já é um grande início conhecer pequenos trejeitos que nós temos. Na hora de passar a marcha, na época passava a marcha, hoje já não se passa mais, né? Mas todos os hábitos que a gente tem. Por isso acontecem os pensamentos automáticos em nível subconsciente. O pensamento é percebido por meio das palavras, que são como luvas que vestem os pensamentos. Daí, no subconsciente, nada passa despercebido. Nós chamamos de subconsciente e não mais de inconsciente. Porque inconsciente é como se fosse inconsciente, mas o espírito nunca está inconsciente de nada. Por isso, subconsciente. E quando nós falamos, quantas vezes falamos, e nossa, nem pensei que eu ia falar isso. Estava no subconsciente. Obrigado, Luciano. Estava no subconsciente, e é já um automatismo do espírito imortal, que já tem alguns hábitos e fala as coisas sem perceber. Às vezes a pessoa vai visitar um amigo, fica a tarde toda conversando, e tudo que vai falando é meio como um automatismo, né? Num processo ali de hábitos já criados. Se observar o tempo todo, é um grande passo para o espírito se conhecer. Ao observar hábitos exteriores de movimentar as mãos, de como eu estou me alimentando, todos os detalhes, já é um grande passo para esse caminho de se tornar um espírito autoconsciente. Os sentimentos expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer, compreender, sentir e compartilhar emoções que ocorrem em sua intimidade. Já os sentimentos, eles já expressam toda uma situação do espírito imortal. O grande convite é unir o pensamento ao sentimento. Nós já trouxemos esse raciocínio aqui na palestra de maio, quando nós estivemos aqui. É muito importante essa capacidade, só que é trabalhosa. Muito trabalhosa. Às vezes nós passando por uma experiência, ficamos racionalizando, querendo entender ela no nível do cognitivo, querendo fazer uma série de situações para justificar aquilo que eu fiz ou aquilo que aconteceu comigo. Observar o sentimento é muito trabalhoso. Dessa forma, em casa, nós passamos a fazer o evangelho com a minha família e passamos a fazer as duas perguntas e não uma só. A primeira pergunta é o que você entendeu do texto, né? Lê uma passagem da mensagem do evangelho. O que você entendeu? Falo com a minha filha. O que você entendeu, minha filha? Eu entendi que está dizendo aí, vamos supor, a passagem de amar os inimigos. Está dizendo para amar os inimigos, mas é assim, é assado. Essa é a primeira pergunta que eu faço. A segunda é, e o que você sentiu com essa mensagem que você leu? Olha, dá trabalho para poder descobrir o que sentiu. Porque às vezes você lê só intelectualizando, você não se permite acessar o sentimento, né? Aí com o tempo eu propus,
Vamos fazer uma coisa, quando estivermos lendo, vamos imaginar aquilo acontecendo conosco. Aí começou a ficar mais fácil acessar o sentimento quando estava lendo. Numa outra ocasião, numa caravana da nossa federativa, nós propomos fazer uma avaliação do sentimento. Ou seja, tem a avaliação tradicional de como foi o evento, mas antes dessa avaliação eu propus que fizéssemos uma avaliação do sentimento. Ou seja, no momento do evento você sentiu mais emoção. Foi surpreendente. Por quê? Porque inicialmente as pessoas vão para explicar. E quando você vai explicar, você intelectualiza o processo, no nível cognitivo, no nível do pensamento. Não, e falar no eu também é uma fuga, ela vai, porque nós precisamos. Imagine você fazendo uma avaliação como que é. Você começa, o que você achou, Júnior? Eu achei que foi bom isso, porque nós, e aí já vai para nós. Você sai da profundeza da alma e vai para as questões cognitivas e intelectualizadas. Muito trabalhoso. Aí eu conversava com as pessoas, mas o momento que você deu vontade de chorar. Tal hora eu senti uma vontade de chorar, o choro alegre, né? Aquele choro emocionado. E assim nós fomos aprendendo. Já tem uns 3, 4 anos que nós estamos fazendo esse exercício. É trabalhoso, mas nós estamos conseguindo acessar o sentimento. São inferiores aí os sentimentos, podemos classificá-los como superiores quando se referem às realizações nobres, a justiça, a beleza, o amor, a abnegação, a compaixão, o bem de si mesmo e do próximo. Esses são os sentimentos superiores, ligados às questões nobres, às virtudes. Os inferiores, quando geram as paixões puramente sensuais, tais como a ambição da posse, a inveja, o ciúme, o ódio, os prazeres sensualistas, egoísticos e egocêntricos. Nós tendemos a achar que nós não estamos, talvez, no grupo do que tem ódio. Mas todas essas situações viciosas existem graus. Uma pequena raiva já é um grau da energia do ódio. De forma que há um convite para irmos ressignificando e transmutando todos esses hábitos de sentimentos inferiores. A vontade é a faculdade de bem conduzir as aspirações, objetivando uma finalidade maior, que resulte em paz e harmonia interior. É muito importante para o processo de desenvolvimento interior que propicia a autorrealização. Então, como nós já dissemos, a vontade é esse motor impulsionador que vai nos levar, nos conduzir à nossa finalidade maior, trazendo paz e harmonia interior. É o que propicia a autorrealização. Toda vez que nós conseguimos trabalhar uma virtude, e nos sentimos que nós avançamos um pouco mais, nós nos sentimos autorrealizados. Ou seja, se eu quero desenvolver a serenidade, quando eu percebo pela lei do trabalho, pela lei de evolução, pela lei de causa e efeito, que aquele trabalho que eu realizei já me colocou numa pessoa um pouco mais serena, eu me sinto autorrealizado. É um grande passo para o espírito imortal se sentir bem consigo mesmo. Por isso que é paulatino, por isso que deve ser gradual. Quando o espírito imortal quer evoluir da noite para o dia, ele pressiona-se no tempo, e isso não é um esforço conduzido pela vontade, pensamento e sentimento. É uma forçação. Nós somos espíritos imortais, ou seja, temos todo o tempo do mundo para avançar. Apesar de ter um tempo limitado nessa encarnação,
nós somos imortais, vamos sempre existir. A pressão do tempo no desenvolvimento das virtudes não nos ajuda a avançar. Ou seja, é necessário compreender que é paulatino. Cada dia é um pouquinho melhor que antes, e amanhã nós seremos um pouquinho melhor que hoje. É o que nos ensinam os benfeitores no Livro dos Espíritos. Não estou passando a ideia de que, como eu tenho o tempo todo do mundo, posso deixar para a próxima encarnação. Existe uma responsabilidade do aproveitamento de cada oportunidade, mas sem a pressão, porque a pressão é do perfeccionista e não daquele que busca gradualmente se tornar um ser mais perfeito. É fundamental desenvolvermos a vontade de melhorar, para poder transformar os hábitos já instituídos que nos são prejudiciais, tornando-nos uma pessoa mais saudável. A vontade de melhorar é o ser que compreende que tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, não é para o nosso deleite, para ficarmos contemplando. Ele o fez para que nós pudéssemos utilizar para conquistarmos a pura e eterna felicidade, como está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Ou seja, o ser que se diz grato a Deus, ele só vai ser realmente grato quando sair das palavras e cumprir os desígnios divinos. E cumprir o desígnio divino é evoluir, é avançar, é decidir evoluir e começar esse caminho da evolução. Então vejamos nesse esquema aqui. Sentimentos de desamor, doença espiritual. Todo sentimento de desamor traz doença espiritual, que leva a energia mental em desequilíbrio. Veja só, sentimento de desamor é aqueles que nós falamos, os inferiores. Traz a doença espiritual, porque a doença do corpo não é um espelho da alma. Traz a energia mental em desequilíbrio, porque leva a angústia, a ansiedade de consciência, leva a uma série de estados de medo, sabe aquele medo que a gente não sabe de onde surgiu? Por que eu estou com medo? Ontem eu estava com segurança, hoje nada mudou na minha vida, continuam as mesmas facilidades, os mesmos desafios, e eu estou com muito mais medo. Por quê? Você está se permitindo pensamentos que levam a sentimentos em desequilíbrio. As doenças físicas e mentais, então, provêm dessa situação. Daí, nós podemos olhar a doença como um sinal de alerta. Toda vez que há uma situação que eu fico doente, eu sou convidado a refletir o que aquela situação está me convidando para que eu possa me transformar e ressignificar hábitos de pensamento, sentimento e vontade. De uma simples gripe. A gripe não é o ser que pegou vírus mutante na atmosfera? E não é que uns pegam e outros não? Quem pega não é porque o sistema imunológico está frágil? E o sistema imunológico está frágil não é porque o ser está se permitindo angústias, medos e insegurança? Sinal de alerta. Na verdade, toda vez que nós passamos por uma situação que traz conflitos, que traz doenças, há um convite para dizer o que isso está me convidando a ressignificar na minha vida. Todos os dias. Se não tem pressão do tempo, se torna leve e suave. Isso que nós estamos falando. Porque são desafios, hoje em dia, os desafios são diferentes da época dos nossos pais. Não é? Na época do meu pai, ele tinha um problema grande por dia. Agora nós temos um a cada 5 minutos, 10, não é? Então, para ser leve e suave, é necessário não ter a pressão do tempo.
é necessário não ter a pressão do tempo e o sentimento de aprendiz, porque o aprendiz está sempre observando como aprendiz. Como que eu faço para não ter isso? Daí até a angústia tem uma função útil. Até o medo tem uma função útil. Porque eu olho a angústia e falo, bom, daqui eu vou tirar alguma coisa como aprendiz. Vou buscar lá no fundo as raízes. E aí eu não descubro. Falo, tá bom, não descobri agora, mas vou continuar prestando atenção. Porque da primeira vez, da segunda vez de uma situação que está causando, a gente tende a não perceber. Às vezes a companheira, o companheiro nosso percebe. Se você conversar com alguém, você fala assim, por que você acha que eu sou ansioso em tal momento? Talvez ela te diga algo que vai te alertar. Você fala, faz sentido. Segundo os benfeitores do Projeto Espiritizar, o nosso propósito nessa existência, em cada existência, nós temos um objetivo existencial de transmutar um vício, desenvolver uma virtude em maior grau que outras. Devemos desenvolver todas, mas tem uma que está ligada àquilo que eu tenho maior dificuldade. É aquilo que mais me pega no calcanhar de Aquiles. Pode ser o ódio, pode ser uma série de questões, pode ser na área sexual, a qualquer situação. Quando eu descubro aquilo que é o meu maior vício, eu estou descobrindo, na verdade, a minha missão nessa encarnação de desenvolver a virtude que vai transmutar aquilo. Já é um grande caminho para o espírito imortal. E outro dia, conversando entre amigos, e percebemos que a gente conseguia olhar mais para o outro e o outro não conseguia perceber aquilo. E trocando ideias, aí, faz sentido isso que você está falando, vou prestar atenção. Então, uma grande forma é pedir ajuda ao cônjuge, a um amigo. Mas não peça quando o cônjuge está nervoso. Porque senão ele vai, né? Peça no momento que ele está light, feliz da vida. Você vai lá, escuta, o que você acha de tal situação? Existe um exercício que o Alberto Almeida contou uma vez para a gente num seminário, que é você sentar na mesa com a família e pedir para a família falar todos os seus hábitos que gostariam que você mudasse. Só que você não pode abrir a boca para se defender. E nem justificar, nada, silêncio absoluto. Se conseguir sobreviver, né? Mas ir anotando, porque dali sai muita coisa que vai ser útil para a reflexão depois. Mas diz que é um exercício, eu não tive coragem ainda, estou me preparando para fazer esse exercício. Daí, o sinal de alerta, quando vem a doença física e mental, nos oportuniza fazer opções de escolha, que pode ser passiva. A passiva está ligada ao pseudo-amor, não é o amor em essência. A pessoa se acomoda à doença como se ela fosse inevitável, gerando a continuidade dessa. Nós conhecemos pessoas que chegam aí no médico, o médico fala que ela não está doente, e ela fala, troca de médico. Porque gosta de viver numa postura passiva, aceitando aquilo como inevitável, como se não fosse ela a força motriz da sua saúde. Né? A outra opção de escolha é a reativa. Desamor, a pessoa se revolta contra a doença, querendo arrancá-la de si mesmo, gerando um agravamento dessa doença. Tem pessoas também que se revoltam, não aceitam, se sentem privilegiadas, porque quando a gente se sente vítima da vida, é uma forma de querer privilégio. E não há privilégio no universo. Todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres perante as leis divinas. Ou seja, quando eu sou vítima, então eu estou tendo um privilégio, porque se não há vítima no universo, só existem pessoas que estão passando por experiências, sejam provas, dores ou sofrimentos, todos eles com vocação de Deus para que nós voltemos ao amor e sigamos o nosso caminho rumo à casa do Pai. Faz sentido? E a outra escolha que nós convidamos a todos é a proativa, do amor. A pessoa aceita o processo de doença
como um sinal de desequilíbrio. Busca perceber o que a gerou para com isso se libertar desta, através da identificação com os sentimentos essenciais. Ela vai se identificar com sentimentos essenciais para ressignificar situações que vão trazer a saúde. Quanto mais a nossa vida ficar leve, mais saúde teremos. Ou seja, se nós utilizarmos a semente das virtudes que Deus colocou em nós, das leis na nossa consciência, para lidar com aquilo que é transitório, como instrumento útil para o crescimento e para a minha evolução, a minha vida será leve, como é o convite de Jesus. Se eu estou num movimento aflitivo, se eu estou num movimento sobrecarregado, se está pesado, se levantar da cama de manhã cedo, a cama está mais convidativa do que o que me espera lá fora, eu preciso refletir. Porque o grande sucesso do espírito imortal é ficar muito feliz de ver o dia amanhecer, porque vai levantar da cama e vai produzir algo útil. Isso significa que ele está no caminho correto. Quando ele acha, nossa, já amanheceu o dia, podia ficar mais um pouco, mais 1 hora, 2, tem algo para ser repensado. Muita gente, cara, algo para ser repensado, porque o que está lá fora não está ali atraindo. Ele tá... Se o corpo estiver cansado. Eu não estou falando do repouso, estou falando do cansaço mental, né? Porque o repouso é 6 horas, 7 horas, dependendo da pessoa. Mais do que isso já é indolência. E cria uma indolência física, não é verdade? De forma que esse é um grande aferidor. Não é? Aferir como que eu estou. Porque quando você chega num fim de semana, que tem um hobby que você gosta, no domingo, você levanta 5 horas sem nem despertar o despertador, não é? Por que as outras coisas não estão nos motivando? Está aí um sinal de alerta para fazer a opção de escolha. Porque o convite de Jesus é muito claro. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é isso? Tomai sobre vós o meu jugo. Qual que é o jugo de Jesus? O jugo do amor. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou, 2 grandes virtudes, que devem ser lembradas todos os dias quando nós levantamos da cama com aquela coragem muito grande. Que é aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, de sentimento. É um convite que deve ser lembrado todos os dias. Porque Jesus é o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Foi Ele quem disse. Não é? E encontrareis descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esse convite de Jesus não deve ser recusado. Não deve. Nós até podemos, pelo livre-arbítrio, recusar. E viver pesado na vida. Mas se nós seguirmos o caminho com Jesus, se torna leve, sem a pressão do tempo e convidando a perceber em cada situação a oportunidade de aprendizado. Como o meu aprendizado é paulatino, como eu sou um aprendiz para seguir rumo à felicidade, como eu tenho todo o tempo do mundo, como cada situação eu não tenho a obrigação de já ser mestre, já saber o que resolver, tudo isso é um laboratório de aprendizado para o estudante da vida, que somos nós. É um grande convite. É certo que é muito trabalhoso, não difícil, trabalhoso. E observando pensamento, sentimento e vontade para
perceber como tornar toda situação leve. Porque tem situações e situações. Um câncer, uma doença terminal, um ente querido que parte. Não estamos ainda num grau evolutivo de já achar tudo leve. Mas pode se tornar leve quando eu sou submisso às leis divinas e compreendo, pela fé em Deus, convicção nos meus valores, de que tenho uma razão de ser. Mesmo no momento de extrema dor, a confiança me torna aquela dor um sentimento que me traz a oportunidade de refletir sobre o grande significado da vida dentro de mim. E daí a saúde integral do espírito e do corpo. Não devemos querer departamentalizar o espírito do corpo, criando situações distintas, porque a saúde integral não tem como fragmentar. Nós somos espírito e corpo. Nós temos a natureza humana, que estamos no corpo, tem os instintos, que são para a preservação da vida, e devemos lidar com essas três naturezas: a natureza instintiva, a natureza humana e a natureza como espírito que vai sempre existir, espírito imortal. É meio complexo, né? Tem hora que a gente pensa, mas Deus, por que não podia ser menos complexo um pouco, né? Mas eu acho que deve ter motivo, acho de uma forma de dizer, mas os motivos estão claros. Se tornam complexos porque nós complicamos. E aí precisamos de um planeta de expiação e prova para avançarmos. Porque se não tivéssemos complicado, já estaríamos num planeta de regeneração. Não é verdade? Então os conflitos, eles são como a febre. A febre diz que tem alguma coisa no corpo. A febre não é uma doença, ela diz que tem uma garganta inflamada. Não é assim? É um sintoma dizendo, olha, cuide de alguma coisa, você está com alguma coisa no seu corpo não está funcionando bem. O conflito é um termômetro dizendo, olha, tem alguma coisa que você precisa repensar, porque está se tornando conflitivo. Passar por conflitos no nível evolutivo nosso é comum. Mas quando nós não aproveitamos o conflito para o aprendizado, nós trazemos uma situação conflitiva. Nós alongamos o conflito mais do que ele deveria existir. E o convite, então, é nas limitações a serem superadas pelo conflito, melhorar as capacidades para ampliar os potenciais. O potencial já tem como semente, nós somos a imagem e semelhança de Deus, ou seja, os atributos divinos nós temos como semente para desenvolver de forma relativa, ampliar esses potenciais. Para isso precisamos melhorar as capacidades. Para melhorar as nossas capacidades, precisamos superar as nossas limitações, paulatinamente. Daí o conflito é o termômetro útil para aferirmos essas nossas necessidades em cada situação. Muito bem, vamos refletir então como superar as nossas limitações. Nós podemos fazê-lo de forma proativa, mas nem sempre. Por exemplo, a passividade, que é uma forma imatura, egóica, onde há uma fuga dos problemas. A pessoa deseja algo ou alguém para resolver seu problema, quer soluções mágicas ou miraculosas. São as pessoas que fogem dos problemas, não querem passar por situações difíceis. Não estou dizendo da situação proativa que vamos falar agora mesmo, mas é a fuga mesmo. E é uma fuga íntima, grave, que gera muitas doenças. Também uma forma imatura egóica é revoltar-se. Desespera-se com os problemas, quer acabar com eles, rebelando-se contra os mesmos problemas. E a proatividade, aqui há uma acomodação e aqui uma reação. A proatividade
já é madura com competência essencial. Atitude de aceitação e serenidade. Frente a um problema, ela medita. Por que estou nessa situação? Qual o motivo? O que esse problema quer me dizer? Qual o significado dele? E como posso agir para me libertar? São 3 grandes perguntas essenciais. Esse slide vai ficar aqui, quem quiser acessar essas 3 perguntas ou anotar, que são importantes perguntas de investigação para o espírito que age e não reage ou acomoda-se. Nem acomodar, nem reagir. Nem ficar passivo esperando que a vida vai resolver sozinha e nem ficar numa reação lutando contra a vida. Então, o estado atual nosso, mais os recursos que nós vamos utilizar, vai alcançar o estado desejado. Medite um pouquinho. Que estado que você gostaria de estar daqui a 10 anos? Medite em que estado você gostaria de estar daqui a 1 ano. Eu vou contar um segredo para vocês. Nós superestimamos o que vamos conseguir em 1 ano. Sempre achamos que vamos conseguir mais do que consegue. E subestimamos o que conseguimos em 10 anos. Normalmente, em 10 anos, a gente alcança muito mais do que acredita que alcançaria. Faz sentido na sua vida isso? Então, é melhor fazer projetos de 10 anos, não é? Do que de 1 ano. Por que são limitações? Porque o ser humano, ele não é carente. Porque ele é filho de Deus. Tem todos os atributos como semente. Precisa apenas pegar essas sementes e colocar no amparo da vontade, do autoesforço, com o adubo do autoconhecimento. Porque a vontade sem o autoconhecimento pode gerar acidente no percurso. Não é? Eu quero muito, mas não estudo nada, não vou me conhecer, vai dar acidente no percurso. E também não adianta também estudar bastante, estudar e não ter vontade, porque aí o carro fica patinando, não sai do lugar. Faz sentido? Por que limitações? Porque não é carência. São limites como espírito ainda inferiores que estamos vivenciando ainda. Daí há limitações de compreensão, de entendimento, natural. O nosso papel é buscar entender isso como recursos para que eu possa ir avançando paulatinamente no objetivo de ter uma vida mais saudável, ter uma energia mental que traz a cura do espírito, que, como reflexo, vai ter um corpo mais saudável. É essa pergunta que normalmente as pessoas nos fazem, me fazem muito. Não sei se vocês já assistiram a nossa palestra O Tempo é de Deus, se vocês tiveram a oportunidade, alguém? O Tempo é de Deus? Eu convido-os a assistir no site do Projeto Espiritizar, www.espiritizar.com.br. Tem uma palestra que chama O Tempo é de Deus. Eu mostro como não cansar. Eu repasso o ensinamento do Honório, que na verdade é os benfeitores que nos trazem essas informações. Mas eu tenho praticado isso. Aí eu cheguei aqui, o Júnior falou assim, aí foi cansado da viagem? Não foi mesmo. Né? E não foi. Eu fui fazer palestra em Miami, voltei, cheguei de madrugada, e aí, está cansado? Não estou mesmo. Eu posso sentir o esgotamento físico, natural, mas não tem aquela pressão psicológica. Porque tenho conseguido, e estou usando isso como exemplo, apenas dentro do meu nível, lógico, da minha capacidade ainda como espírito imperfeito que sou, mas conseguido aproveitar cada segundo para refletir. Hoje eu vim de Fort Myers, foram quase 3 horas, 2 horas e poucas, né? Mas que alegria! Como é gostoso você poder pensar, meditar, né? E aproveitar, vinha ouvindo uma palestra, refletindo. Então, essa é como nós dissemos no início da palestra hoje.
Se o espírito nunca fica inativo. Mas se ele não aproveita qualquer tempo para algo extremamente enriquecedor, ele passa 2 horas viajando sem, sabe? Porque os nossos pensamentos, se deixar só por nossa conta, poucas pessoas entre nós têm uma capacidade mental de ficar pensando coisas positivas o tempo todo. Eu estou entre aquelas que não conseguem ficar pensando o tempo todo, porque às vezes o pensamento diverge. Eu tenho o hábito de pegar desvio. Eu estou pensando uma coisa, aquela lembra de outra, aquela leva para outra, que leva para outra. Daqui a pouco eu dei uma volta imensa e aquilo que eu queria pensar ficou sem ser pensado. E daí, um exercício de você assistir 10 minutos, 15 minutos, muito intensamente, ou ler uma leitura se você não estiver dirigindo, e aprofundar, aí seu estado emocional se torna mais lúcido. Você aprofunda o ser essencial. E tem aí mais lucidez no pensamento e no sentimento. A vontade fica mais criativa, mais firme. São aqueles momentos que a gente sente aquela força, não é? Não tem momentos na nossa vida que a gente é o supergirl, super-homem, não é? Muito bem. Então as limitações são não desejar a mudança em nível profundo. É quando a pessoa quer mudar só o que está fora. Ela quer dar um jeito de não passar por obstáculos. Então ela vai tentando arrumar desvios no caminho para não passar pelos obstáculos. Não acreditar que pode ou merece realizar a mudança. São crenças limitadoras. Tem muitas pessoas que acreditam que não pode avançar em termos de virtudes, desenvolver as virtudes. E outra limitação é querer uma mudança instantânea e sem esforços. Uma grande parte das pessoas estão no grupo daqueles que querem avançar sem os esforços. E de forma abrupta, né, da noite para o dia. Você sabe por que a felicidade é uma joia valiosíssima, de alto valor para o espírito imortal? Porque é quando nós nos libertamos de todas as mazelas. Só que o preço é muito alto. Toda joia rara, o preço é alto. E esse movimento de fuga dessas limitações que o ser se coloca, é não querer pagar o preço do trabalho para alcançar essas condições de leveza e mansuetude. Somente é possível a mudança pela prática do princípio evangélico, ensinado por Jesus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. A vigilância e a oração. Vamos refletir. O vigiai amplia a percepção para somente fazer o que acolhemos antes como ideal para o nosso crescimento. Imagine o seguinte: rotineiramente, nós que estamos buscando aprimorar, avançar, desenvolvendo as virtudes, nós tomamos decisões importantes. Vou da agora para frente fazer tal atitude. Mas nós conseguimos executá-las todas? Conseguimos vivenciá-las todas? Nem sempre. Por quê? Porque o processo é paulatino. A vigilância ajuda a diminuir os hábitos automáticos, impetuosos que temos. Quando eu estou vigilante, eu falo, puxa, eu defini, não vou fazer mais isso. A vigilância é que me lembra daquilo que eu já defini. Se eu não estou vigilante, quando eu vi, já fiz. Aí chega a noite, eu vou refletir e falo, puxa, mas eu falei que não ia fazer mais aquilo, por que eu fiz? Né? Vigiai, que Jesus convidou. O orai amplia o nosso magnetismo, a energia magnética, a energia mental. As energias purificadoras. Com a oração não é só um benefício que vem para os benfeitores. A oração eu amplio o meu estado energético, magnético. É por isso que a oração é um santo remédio, santo entre aspas, no sentido de que eu saio da faixa, por exemplo, de um obsessor. Quando eu oro, eu crio uma energia mental, pensamento, sentimento e vontade, e que me tira da faixa.
de uma situação que eu estou tentado a sentir emoções que têm raízes em mim ainda, mas que são aumentadas por espíritos que querem me prejudicar. Daí, magnetismo, energia purificadoras e a conexão com os benfeitores que na oração vão me ajudar. Então, orar e vigiar, ao orar e vigiar, teremos mais disciplina e mais hábitos saudáveis. Nossa vida será mais disciplinada, conseguiremos realizar mais coisas que projetamos para nós mesmos e teremos hábitos mais saudáveis. Ao ampliar a disciplina, acessamos com mais frequência a intuição, ou seja, mais disciplina, mais intuição. A disciplina está ligada ao sexto chakra e ao quinto chakra. O quinto chakra do conhecimento da verdade e o sexto chakra que é da nossa espiritualidade. A intuição. A intuição ela tem a capacidade de ligar o cognitivo ao emocional. Daí, nós vamos ampliar a conexão com o nosso anjo protetor. Quando nós ampliamos a disciplina, acessamos com mais frequência a intuição e a conexão com o nosso anjo protetor. Ao conviver na frequência de nosso mentor amoroso, que é o nosso anjo protetor, os nossos pensamentos são melhor dirigidos, mais criativos e mais sublimes. Orai, vigiai, vai fazendo a ponte, com mais disciplina, mais conexão com o nosso anjo protetor, através da intuição, recebemos melhor a intuição, porque o nosso anjo protetor está o tempo todo nos alimentando, nós é que devemos abrir as comportas dos sentimentos, da intuição, através de pensamentos mais criativos e mais sublimes, melhor dirigidos. Daí, quando eu consigo já vivenciar essa frequência aqui, nós já com esses hábitos saudáveis, neste sentir estar sempre com Deus, que passamos a sentir uma conexão maior com o Criador, começa a fluir de si mesmo uma carga energética, uma aura específica que nos magnetiza todos os sentidos e começa a atrair nas leis divinas a sua essência, seu eu profundo. Então eu me conecto com as leis divinas. Há uma aura específica que magnetiza toda a energia mental. E eu sinto uma força motriz, de uma confiança e uma fé na vida muito grande. É eu acessando a essência das leis divinas. É energética, é uma energia mental. E ao atrair a essência das leis divinas, ampliamos a lucidez espiritual. Trazemos luz à nossa existência. Passamos a nos conhecer melhor, a saber quais as qualidades essenciais já desenvolvemos, quais qualidades essenciais ainda não desenvolvemos, como nos aceitar, como somos ainda, nos acolher e avançamos, aumentando os hábitos imortais. Percebe que é um processo paulatino do vigiai e orai, que vai aprofundando e nos tornando pessoas mais disciplinadas, mais intuitivas, com hábitos saudáveis. Vamos fazer uma conexão com as leis divinas, vamos magnetizar todo o nosso ambiente, o nosso lar, o nosso trabalho, aonde nós estivermos. Vocês já devem ter chegado na presença de pessoas e sentir que saiu muito mais feliz, que há 5 minutos conversando com alguém, você sai diferente. E não conversaram sobre uma situação que você está passando ou não. Como você sabe que tem pessoas que você conversar 2 minutos, você sai com uma situação, né? Se você não estiver preparado psicamente, você sai bem esgotado. Os hábitos imortais vão além dos hábitos saudáveis. São saudáveis os hábitos imortais. E além de saudáveis, são exercícios em busca da saúde do espírito imortal rumo ao infinito. Porque o hábito imortal, ele vai além do saudável. Porque eu posso ter um hábito saudável fazendo exercícios na academia para ter um cuidado com o meu corpo. Mas pode estar intrínseco ali um processo de exibicionismo. E não apenas de ter um corpo saudável. Então, todo hábito imortal é um hábito saudável, mas nem todo hábito saudável é um hábito imortal. Então, nós já conhecemos, todos nós, creio que vocês também,
que o Espírito Adália, que escreveu esse livro, O Cântico das Virtudes, que é um livro magnífico que traz as virtudes conversando conosco. Gosto muito da virtude da confiança, trabalhando com o medo, com as nossas inseguranças. Aqui está uma pessoa maravilhosa aqui, dessa foto, que por acaso é minha filha caçula. Esse pai é bem, né? Então, olha, não posso mudar a Deus e nem as leis divinas, mas eu vou agir em mim. É tudo que nós viemos falando hoje, eu vou fazer em mim. A Deus eu me entrego e às leis divinas eu me entrego. O que é entregar? É um movimento do Espírito que, por obediência da reflexão, percebe o significado da vida, então se torna obediente, submisso, como está na questão 115, e por resignação, que é um ato do coração, ele percebe que vale a pena, como disse Lázaro no Evangelho, segundo o Espiritismo, se entregar a Deus e às suas leis. Então é um movimento. A entrega não é uma situação passiva. É um movimento da inteligência cognitiva, dos pensamentos, da razão, da emoção, inteligência emocional. E a vontade do Espírito faz o movimento de se entregar à vontade de Deus, aos seus desígnios, e às suas leis que vão nos guiando, nos dirigindo, para que nós possamos alcançar a pura e eterna felicidade. Podemos fazer o seguinte exercício, para conectar com esse hábito. Lembra do hábito do observador de si mesmo? Observando o que está fazendo, o que está pensando? Então, quando eu inspiro, eu estou agindo. Né? Quando eu expiro, eu estou me entregando. Se em algum momento você está dirigindo o carro, indo para algum lugar, ou está conversando com alguém, ou você está num momento que bateu uma angústia, ou um medo, uma situação, faça esse exercício, feche os olhos e inspire, pensando que eu estou agindo no espírito imortal. E expire, que é um movimento de entrega. Em poucos segundos, se você fizer com convicção, vai sentir que isso está em conexão com o relógio de Deus. E o relógio de Deus tem fim? Não tem. Então nós temos 3 tipos de opções. A invigilância, a repressão. No caso da invigilância, dar vazão aos pensamentos do subconsciente e emoções primárias. Do que nós falamos, está claro que dar vazão é a pessoa que não é observador de si mesmo e nem percebe como que dá vazão. Ele fica no subconsciente, ele vai se permitindo esses tipos de pensamentos, todos. E a repressão é reprimir os pensamentos subconscientes e as emoções primárias. É a pessoa que quer massacrar o ego, que é o lado sombra que nós ainda temos. Nós somos ser essencial, que é o lado luz. É a centelha divina, é a energia emocional do bem, é a energia mental do bem, ligada às virtudes. E o lado sombra, que é o eu menor, que é os movimentos egóicos que nós devemos transmutá-los. Nem se ficar invigilante, dando vazão a sentimentos viciosos, e nem querendo arrancar esses movimentos de nós na marra. O movimento adequado, então, é a vigilância, do vigiai e orai, que nós trabalhamos já. Transformar os pensamentos subconscientes em conscientes, e emoções primárias em emoções nobres. O autoquestionamento é fundamental em processo de mudança. É a pessoa se observar e questionar, por que estou sentindo isso, por que estou pensando aquilo. Perguntar a si mesmo, o que quero para a minha vida? Olha, tem muitas pessoas que não fazem essa pergunta.
E se fazem, fazem no nível da pseudo-vontade de mudar. Apenas para tapear a si mesmo. É uma pergunta essencial. O que eu quero para a minha vida? Porque é a pergunta que dá a direção. Eu quero o quê? Eu quero ter uma vida mais leve, mais suave. O que é mais leve e mais suave? Não é que as adversidades, que os desafios vão desaparecer, mas eles não são mais pesados, porque aceitamos o convite de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Outra pergunta. Eu quero permanecer repetindo padrões doentios, subconscientes, ou quero verdadeiramente mudar? Essa decisão, ela vai levar ao ser buscar diariamente, através da vigilância e da oração, se observar, se perceber e fazer movimentos paulatinos para mudar. O objetivo do autoquestionamento é tomar consciência de nosso estado atual, no qual os hábitos subconscientes e involuntários nos prejudicam a evolução, e do estado de consciência plena que queremos e que nos permite avançar para a superconsciência, que é a consciência de si mesmo, é o ser que tem consciência de quem ele é, por que ele existe. Nós vamos ver essa questão aqui. Eu existo? Bem, se eu penso, se eu sinto, se com a minha vontade eu posso criar força motriz para avançar, eu existo, não existo? Por que existo? Porque Deus quis. Só isso. Simples assim. Eu existo porque Deus quis. Ele me criou porque quis. Senão eu não existiria. Faz sentido? Qual é o sentido de eu existir? A presença amorosa de Deus no universo. Nós somos co-criadores. Deus nos criou para propulsionar o universo. Por isso que nós, quanto mais evoluímos, mais nós estamos a serviço da vontade divina. Como Jesus. Quem leu A Caminho da Luz, do Emmanuel, do Chico Xavier, tem toda a história do sistema planetário e do planeta Terra, de como que a nebulosa, há milhões de anos atrás, Jesus estava coordenando como co-criador. Agora, para que eu existo? Chegou na pergunta que você queria. A resposta sim. Você já quis pular todas as outras para chegar na resposta, que é para ser feliz. Né? Esse é o nosso destino, de todos nós. É uma determinação divina. Não há como não chegar lá. Nós chegaremos. Senão ele manda, lógico, as provas, as dores e o professor sofrimento para que a gente volte ao amor e vá no caminho de ser feliz. Vigiai e orai para não entreis em tentação. Da ação da mudança. Travou aí? Aí, avançou. Ixi, já pulou tudo. Então, eu creio que hoje nós podemos refletir em tudo que foi passado até agora, que a energia mental vai trazer a autocura pela nossa vontade propulsora, que pelo pensamento reflexivo decide evoluir, cumprindo a vontade de Deus, porque tudo que Deus criou não é para o nosso deleite, e sim para que nós possamos evoluir, que traz o sentimento puro, desenvolvendo as virtudes que são sementes, que estão aguardando esse alto esforço e o adubo do autoconhecimento para poder avançar.
O vigiar e orai, que Jesus recomendou, é o grande instrumento para que nós estejamos atentos a essa mudança. Daí o querer realizar, saber como e o que realizar, veja, a vontade, aí vem o nível do saber. Isso dá o quê? A vigilância, certo? Sentir que se deve realizar, olha o sentimento. Olha a oração e a vigilância fazendo a conexão entre esses três atributos do espírito imortal: pensamento, sentimento e vontade. Isso vai gerar a efetivação da mudança. O convite de Jesus é um só: seguir o seu jugo, que é suave, e o seu fardo, que é leve. O jugo do amor. Nós vamos caminhando para o encerramento, lembrando que nós temos um poder que ninguém nos tira, que é o poder de existir para sempre. Esse poder foi dado por Deus. Mas nós temos um outro poder conquistado, que é uma virtude que eu desenvolvo. Quando eu desenvolvo uma virtude, eu conquistei essa virtude e ela se torna autônoma. Ou seja, se eu conquisto uma virtude, já é uma conquista, então é um poder. Por exemplo, se eu me torno uma pessoa boa, se eu sou bom, ser bom não é uma virtude conquistada? Então, esse é um poder que ninguém me tira. E existe o poder temporal, que é o poder transitório, de uma profissão, de ser pai, de ser chefe na repartição, onde eu trabalho. É um poder transitório. No poder transitório, nós vimos as pessoas invertendo. Quando nós vemos aquela dama milionária que compra uma joia caríssima e ao ir para a festa ela guarda no cofre a joia e usa uma réplica, ela está querendo proteger um poder que não existe, porque não é real. Porque se a réplica é tão bonita quanto, para que a outra no cofre? Não é isso que nós fazemos no nosso dia a dia? Muitos de nós ainda fazemos temporariamente. Já o poder de sempre existir é preciso ser acessado aqui e agora. Por quê? O convite da vida é esse, é olhar para o transitório como algo temporário, e com o foco no que é imortal. Então, como eu vou acessar esse poder de ser imortal? Eu vou acessar observando as circunstâncias, as provas, tudo que é transitório. O nome que eu tenho agora, daqui 1000 anos nem vou lembrar, né? Não vou lembrar no sentido cognitivo. A minha profissão, o que eu faço hoje, tudo isso é transitório. Eu acesso o poder de ser imortal quando eu vejo no que é transitório um instrumento útil para o meu crescimento. Eu aproveito a oportunidade daquilo que é temporário para acessar esse poder atemporal, que é de sempre existir. Como que eu vou, então, colher os benefícios e usufruir desse poder? Porque se eu tenho o poder de ser imortal, de existir para sempre, eu devo, então, ter o direito de usufruir desse poder. Se é meu, eu devo usufruir. E eu só vou usufruir quando eu percebo que a alegria de seguir a jornada sendo um ser que se compreende
num estado de felicidade aqui e agora por cumprir a jornada. Confundi vocês? Não. Pouco, né? Eu vi que eu dei uma volta e... Mas vamos lá, bem simples. A felicidade não é uma chegada, é a jornada. Eu posso, de forma relativa, porque só vou ter a felicidade em outro mundo, que é o mundo do espírito crístico, né? Não nesse mundo ainda de provas e expiações que vige dentro de mim também. Então a felicidade pode existir aqui e agora. Porque eu sou feliz por avançar um pedacinho, por avançar outro. Porque eu sinto alegria em poder avançar. Por isso nós demos o exemplo da cama, né? Eu sinto alegria de hoje, eu sei que eu vou avançar um pouquinho. Então aquilo que é temporário nunca se perde no ganho do moral, de quem não tem preguiça moral e avança rumo à eternidade. Esse é o grande convite. Agora ficou claro, né? Então, meus amigos, vamos refletir sobre a mensagem da irmã Gratidão para encerrar nosso espaço hoje com vocês. Você era um pequenino grão de areia, indefeso, e sentiu o brilho da suprema proteção estelar. Se deu conta que diante de você as estrelas no céu se assemelhavam às areias do mar. Então fez um pedido, pediu ao universo que lhe deixasse um dia conversar com a estrela que brilhava no horizonte. E a bondade divina permitiu que ela descesse e desceu. E descendo questionou o que me faltaria para sair da condição de grãozinho e alcançasse a sua beleza e a sua majestosa iluminação. A estrela lhe pediu para que olhasse detidamente para o oceano e perguntou: quantas vezes a onda do mar te levaram para dentro, te jogaram para fora? E você, sem saber contar, disse: infinitas vezes. Então a estrela, dando um pouco do seu brilho, lhe pegou pela mão e, levando em direção ao oceano, fez com que você pudesse brilhar dentro de uma concha, e quando a concha se abriu, em pérola luminosa, ela devolveu a pergunta: quantas vezes o oceano te levou para dentro e te jogou para fora? E você, como pérolas, respondeu: infinitas vezes. Foi nesse instante que a estrela disse: para que brilhe um dia como assim eu hoje brilho, nunca te esqueças que o oceano do amor de Deus sempre te levará infinitamente para dentro de ti e sempre te levará infinitamente para fora, no qual o grão se transformará em pérola e a pérola um dia se transformará em estrela. Não te apresses, nem te estagnes, mas deixe que infinitamente está sendo levada a cada momento para dentro e está sendo convidada a doar para o universo a cada momento. Hoje, você é uma pérola, já foi um grão de areia, mas ainda não é uma estrela. Na condição de pérola, já consegue reconhecer o próprio valor, anseia por brilhar no infinito, mas ainda se acha preso nas conchas das próprias dificuldades. Reconheça-te valor único no universo, com todas as qualidades e com todas as conquistas que já realizou. Quanto mais amar, mais o brilho que reflete em ti será agora um brilho que, por ti, refletirá em todo o mundo. Assim sendo, seguirá a jornada em profunda gratidão. Não se permita ânsias, se ainda o brilho profundo não alçou, nem fixe no estágio de grão de areia que já passou. Nenhuma obra é destituída de valor para Deus. Mas hoje, quando você se ocupa a cada momento em construir em si o ser melhor, que se torna com a ocupação doação, o grão se transformará na pérola, tão distante um do outro, e a pérola simbolicamente transformar-se-á numa estrela, uma pérola no céu do infinito. Da paz a todos. Muito obrigado.